Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Como todos sabem, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, né? Já fizemos aí alguns capítulos, já estudamos e nós estamos agora entrando em mais uma parte muito importante desta carta, que vai do capítulo 11 até o capítulo 14, onde Paulo ele dá alguns padrões, né, para a ordem no culto, né, como é que deve ser feito o culto, onde ele vai falar sobre o comportamento de homens, mulheres durante o culto, comportamento da igreja na festa ágape. Ele fala também sobre o comportamento da igreja em relação à ceia do Senhor. Ele fala sobre o exercício dos dons espirituais. Ele fala também sobre a prática do amor, a excelência do amor, né? E por último ele fala sobre dois dons, dom de profecia e dom de variedade de línguas. Esta é a divisão desta parte da carta que vai do capítulo 11 até o capítulo 14. Hoje nós iremos aqui relembrar vocês algumas coisas sobre o capítulo 11 propriamente dito. O capítulo 11 nós separamos aqui em algumas partes, mas antes eu quero ler aqui uma parte muito importante, onde está no verso 11 e o verso 12, que diz assim: Todavia no Senhor a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. É interessante essa parte aqui, né? Olha que incrível a divisão dessa parte aqui deste capítulo, como nós fizemos. Nós dividimos aqui em três partes, na verdade, né? Onde na primeira parte deste capítulo, Paulo ele vai falar sobre o uso do véu, né? Isso é algo um pouco polêmico para os dias de hoje. Vamos ver aqui, aprender um pouquinho sobre o uso do véu. Ele fala na segunda parte sobre a festa do ágape, ou a festa do amor, que era uma festa comum na igreja primitiva. E por último ele vai falar sobre a ceia do Senhor, que é algo também que fazia parte da igreja primitiva, porém até hoje, nos nossos dias, nós celebramos esta ceia, a ceia do Senhor, né? Sobre o uso do véu, eu quero aqui fazer duas divisões nesta parte, que ele divide da seguinte forma. Paulo ele vai falar aqui sobre aquilo que tradicionalmente ele ensina, né? E aquilo que é realmente a visão de Deus sobre este assunto, né? Pastor, mas como assim? Ele fala sobre aquilo que a tradição explica, sobre aquilo que a tradição fala e depois sobre aquilo que Deus pensa? É exatamente como nós chegamos a esta conclusão. Olha o que ele fala no versículo 2. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Questão de tradição, foi transmitido por Paulo, sim, mas ele deixa claro aqui que foi uma tradição. E a partir de aqui, então, ele começa a desenrolar o seu assunto, dizendo sobre a mulher cobrir a cabeça com o véu na hora de orar, na hora de profetizar, e sobre a questão do homem não cobrir a cabeça na hora de orar e na hora de profetizar, deixando claro que essa questão é uma questão de tradição. Por que nós pensamos que esta questão é uma questão de tradição? Além deste verso, o verso 2, onde Paulo deixa claro que ele ensinou algumas tradições para os irmãos, olha o que ele diz aqui no verso 11 também. Que interessante, verso 11. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Interessante, né, que ele fala que essa parte aqui, no Senhor, dando a entender que aquilo que ele vinha comentando até agora era uma questão de tradição mesmo, né? Ou seja, tradicionalmente é assim, assim e assim. Porém, no Senhor, aquela ideia de que agora parece que no Senhor tem uma certa diferença. Uma coisa muito interessante aqui nesta parte sobre o uso do véu é que Paulo, ele deixa claro, olha no verso 13 o que ele diz: julgue entre vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta?
Então ele está dando aqui à igreja esta responsabilidade de julgar. Pensa entre vocês, é apropriado? Né? E depois ele termina aqui no verso 16, que é muito interessante também. Mas se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, não faça polêmica deste assunto. Julgue entre vocês mesmos. É apropriado? Não é? Então, é o que Paulo fala aqui sobre este assunto. O segundo assunto que ele fala aqui neste capítulo é sobre a festa do ágape, né? Olha que interessante. O que seria essa festa do ágape? Era uma festa que era realizada na igreja primitiva tradicionalmente, onde os irmãos, nesta festa, eles participavam da ceia do Senhor. Como que era essa festa, né? As tradições dizem que esta festa era uma reunião em um determinado lugar, provavelmente em uma igreja, né? Num templo, num salão, onde cada um dos irmãos levava ali um prato de alimento. Hoje é muito comum, algumas igrejas ainda fazem isso, né? Levava ali o alimento e lá eles faziam aquele banquete onde todos os irmãos tinham ali, irmãos, a oportunidade de participar daquela festa. O que era interessante nesta festa é que muitos irmãos da igreja de Coríntios, eles eram muito pobres e parece que era a única oportunidade que eles tinham de participar de uma festa e de comer uma comida decente. Então, era uma festa que era comum na igreja primitiva. Porém, Paulo, ele reprova algumas atitudes dos irmãos nestas festas. Aqui nós destacamos duas atitudes que ele reprova aqui entre os irmãos. Olha o que ele fala aqui no verso 18, que ele diz aqui sobre esta festa, que era algo que ele reprovava ali nos irmãos. Olha, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês e até certo ponto eu creio. Então Paulo, ele está dizendo para os irmãos que havia divisão entre a igreja. Nós que estudamos o começo dessa carta, nós aprendemos que tinham quatro grupos na igreja de Corinto, né? Existia o grupo que dizia que era de Paulo, existia um grupo que dizia que era de Pedro, existia um grupo que dizia que era de Apolo, existia um grupo que dizia que era de Cristo. Então aqui havia divisão. E Paulo está falando assim, não tem como elogiar vocês, não tem como concordar com essa divisão, com essa festa que é realizada entre vocês, porque nessa festa tem divisão. Outra coisa que era comum nessa festa, que Paulo reprova, que nesta festa aqui aflorava dois pecados, a glutonaria e a embriaguez, né? Olha aqui, que ele fala no verso 21. No verso 20 e o 21. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Ou seja, eles juntavam lá, irmãos, todo aquele alimento que era levado para lá, chegava lá, colocava naquela mesa maravilhosa, e muitos chegavam lá e começavam a comer, comia, bebia, ficavam embriagados de tanto que eles comiam e bebiam. Paulo fala, não tem como elogiar vocês por essa atitude. É uma atitude que eu, Paulo, reprovo. Então Paulo reprovou dos irmãos de Corinto esta atitude nesta festa. Essa festa ela prolongou ainda muito tempo na igreja. Por volta do século II, essa festa ela foi proibida nas igrejas exatamente por causa dessas coisas que acontecia na igreja, tá? O terceiro ponto aqui deste capítulo é Paulo falando sobre a ceia do Senhor. Olha que interessante, sobre a ceia do Senhor, Paulo ele relembra aos irmãos os ensinamentos que foi dado por Cristo acerca da ceia, né? Olha o que ele diz aí no verso 23, porque eu recebi do Senhor que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graça, partiu e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Paulo diz claro aqui que é o ensinamento de Cristo, né? No verso 25 ele diz assim, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Qual que é o ensinamento de Jesus acerca da ceia? Que é em memória dele.
toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, né, todas as vezes nós estamos lembrando do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário a nosso favor. Segunda coisa que Paulo fala aqui sobre essa questão da ceia do Senhor, fala sobre o perigo de participar da ceia do Senhor de forma indigna. Ele fala nos versos 28 e 29, olha, examine cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para seu próprio juízo. Perigo de você participar da ceia do Senhor sem discernir, ou seja, sem saber o real motivo pelo qual você está sabendo. São ensinamentos que Paulo passa para nós neste capítulo. Nós estamos estudando em nossa igreja, a Igreja Cristã, Geração Resgate. Você é o nosso convidado. Vá lá aprender um pouco a palavra de Deus. Vai lá nos ensinar também. Em nome de Jesus, eu espero você e sua família, em nome de Jesus, na nossa igreja. Igreja Cristã, Geração Resgate. Deus abençoe a sua vida.